Bedenlaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. O bom atendimento é um dos principais fatores de diferenciação em mercados cada vez mais competitivos, pois impacta diretamente a percepção de valor, a confiança e a fidelização dos clientes. Mais do que resolver demandas pontuais, atender bem significa compreender necessidades, gerir expectativas e construir relações consistentes ao longo do tempo. Organizações que investem em atendimento de qualidade tendem a reduzir conflitos, aumentar a satisfação, fortalecer a reputação e gerar recomendações espontâneas, criando um ciclo virtuoso de crescimento sustentável. Em última instância, o bom atendimento transforma interações operacionais em experiências positivas capazes de consolidar vínculos duradouros entre clientes e marcas. Este é o tema do nosso episódio de hoje aqui no Bedenlaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios. No mercado jurídico, estamos aqui com Rodolfo Cepas Bastos, economista e fundador da Oyster Academy, que nasceu para ressignificar a profissão de assessor de patrimônio por meio da captação de alta performance. Com mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, atuou no Brasil e nos Estados Unidos, liderando operações que superaram 10 bilhões de dólares sob gestão. Mais do que números, acredita que o verdadeiro diferencial de um assessor está nas relações que constrói. Autor do livro Além da Rentabilidade, dedica-se a inspirar assessores e consultores a servir com propósito, construir relações de longo prazo. Rodolfo, seja muito bem-vindo e obrigado por topar nosso convite, viu? Obrigado, Gabriel. A honra é minha. Prazer estar aqui com você. Sensacional, Rodolfo. Rodolfo, você sabe que eu já tinha ouvido falar muito bem de você, estou super animado com essa conversa. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como você foi parar nesse mercado. Para quem não te conhece, o espaço é seu, cara. Empreender não é uma coisa fácil, né? Você sair do conforto ali do dia a dia, como você muito bem comentou, são 25 anos de instituições, né? Eu fiquei 15 anos na Gap, que é um hedge fund, é uma asset do Rio de Janeiro, e depois 10 anos, um pouco mais de 10 anos na XP. E aí são meus 25 anos de forma muito simples e muito rápida. E de alguma forma, por mais que instituições que você é quase que um empreendedor, né? Tanto na Gap quanto na XP, eles estimulam que você seja um empreendedor dentro da instituição. Mas é um empreendedor com segurança, tem um salário caindo ali no final do mês. E você realmente ser empreendedor na prática requer uma coragem que eu estou aprendendo como lidar com ela. Porque diariamente você tem que acordar inspirado, animado, é você, criativo, não tem tempo para desculpas. Mas obrigado pela exposição, eu não vou me alongar muito aqui. Como eu já comentei, eu tenho 25 anos de experiência, 15 anos na Gap, 10 anos na XP. Em 2006, eu vi uma oportunidade muito grande para entrar no mercado de Wealth Management, ou Private Banking, ou Multifamily Office, ou Financial Advisory, o nome que você queira, ou assessoria financeira, como chamam, né? É chique. Mas no final do dia, eu realmente acredito que são nomes diferentes para o mesmo objetivo, para o mesmo foco. É a mesma coisa. No final do dia, é relacionamento com o cliente. Se é via FII fixo, se não é, se é o cliente acima de 10 milhões, entre 5 e 10, abaixo de 5, não importa. Relacionamento com outro ser humano. E é disso que importa. E foi né, em busca de uma habilidade de como lidar com o ser humano, como me apresentar, como entender as dores do cliente e fazer algo sob medida, foi meu desenvolvimento nos últimos anos. Eu sempre acreditei, né? Hoje a gente tem uma coisa próxima de 8,3 bilhões de pessoas no mundo. Você não tem como classificar as pessoas como um conservador, moderado, agressivo. Não é possível que só tem 3 tipos de alocações no mundo para 8,3 bilhões de pessoas. Assim, né? Eu sempre, né? Na época, eu estou falando 2006, 2005, quando eu comecei a literalmente a virar o mundo 100% para assessoria, consultoria, wealth management, sei lá, 6 bi e meio, 7 bi de pessoas, não sei, mas não é possível que só existam 3 modelos. E aí eu fui estudar o mercado. Nesse momento, eu fui conversar com alguns multifamily offices que eu respeito muito, fui conversar com alguns bancos que eu respeitava e respeito ainda muito. A Gap era focada em gestão de multimercados, ações, e eu queria inovar ali dentro, então eu não tinha um mentor dentro de casa. Eu fui buscar esse mentor na rua, ele foi o Léo Figueiredo, fundador da Reding Grifo, junto com o Luiz Stuberg,
Ele Caraca. tocava toda a área comercial e toda a área de gestão de patrimônio ali, que a Red Griffin veio ser vendida para o Credit Suisse. E ele é uma pessoa não só profissional, mas pessoalmente extraordinária, incrível. E foi o meu mentor ali nessa época, me pegando pela mão mesmo, me ajudando a me direcionar. Peguei o avião, fui para os Estados Unidos, para a Europa, para entender como funcionava esse mercado de wealth management, de gestão de patrimônio, que eu digo que está há alguns anos à frente do Brasil, e não por ser melhor ou pior, não tem absolutamente nada, simplesmente começou antes. Quando você começa antes, você já enfrentou crise, o regulador corrige a rota para proteger o cliente final. Então o mercado fala assim, pô, já está nessa direção, já enfrentou uma crise, o regulador já veio, isso vai acontecer no Brasil. Não sei quando vai vir essa crise, não sei quando o regulador vem, mas quer saber? Eu vou me antecipar. Então, em 2006, eu basicamente copiei o que o mercado internacional, multifamily office bancos faziam, botei no liquidificador, dentro da minha realidade, criei minha metodologia. 2026, né, onde a gente está hoje, são literalmente 20 anos implementando e melhorando com muita humildade a minha metodologia. Eu tive a minha própria carteira sempre até 2019, quando eu fui obrigado a abrir a minha carteira, e sempre fui esse empreendedor e líder de equipe, né? Porque na Gap eu montei a área e coordenei as pessoas e montava a minha própria pessoas carteira. sob sugestão? Na Gap éramos 4 pessoas. Sempre um time muito pequeno, gestão e tal. E, na verdade, eu nem digo que eu liderei, não, tá? Eram meus sócios. Nós estávamos literalmente juntos fazendo isso. Montamos juntos. Eu só fui o idealizador. Eu só fui lá, apresentei o business plan, consegui o aval. E eram pessoas que, com a mesma responsabilidade, autonomia que a minha, mas a gente montando juntos. E aí, eu fui convidado pelo Beni em 2015, 2016 para ir para a XP, ele foi para montar o private da XP, eu fui convidado, fui com ele, e ali eu montei com ele e toda uma equipe enorme, o private da XP. 2019, eu sou convidado a ser o head da operação da XP nos Estados Unidos, com sede em Miami. Sou obrigado a abrir mão da minha carteira, na época, rodando em torno de 2 bi de real, e toco a operação aqui. 2024, eu sou convidado novamente a voltar para o Brasil, deixo a operação da XP nos Estados Unidos e volto para o Brasil para tocar o Private B2B da XP. B2B é toda a rede de agentes autônomos da XP. E aqui que a história da Oyster começa. Vou fazer um parênteses de números, só para dar um pouco de uma ilustrada. Eu, como assessor, comentei, né, eu tive 2 bi de carteira, dezembro de 2018, essa foto, com 63 famílias, das quais 62 tinham 100% do patrimônio. Não foi que eu, na primeira reunião, falei bonito e conquistei os 100%. Foi uma conquista. O meu primeiro bi demorou 10 anos para chegar. O meu segundo bi demorou, alguma coisa em torno de 3, 4 anos para atingir. É porque é normal, né? É meio que eu comparo muito com médico e advogado. Quanto mais tempo você está na profissão, mais referência, você vira uma referência, não é rápido, você demora para virar referência, depois cresce, né? Eu não vou dar o exemplo do advogado, não vou dar o exemplo do médico. Você é um cirurgião, um amigo seu, cirurgião, acabou de sair da faculdade com 21 anos, você não vai chamar ele para fazer a cirurgia do seu joelho. Ele tem que ir lá para um hospital público, ficar 10 anos fazendo cirurgia, aprendendo, e daqui a 10, 15 anos, talvez ele vire um cirurgião de referência. Você não vai contratar um advogado que acabou de sair da faculdade para fazer toda o planejamento tributário da sua família. Você vai pegar alguém que tem uma expertise. Então, assim como é o nosso mundo, você demora para ver a referência e quando você vira, você tem um crescimento mais exponencial. Eu demorei para aprender isso e eu acho que esse ensinamento que eu tenho dado para as pessoas, que não deixa de ser um aprendizado comportamental, que é você falar, calma. Na vida você precisa ter resiliência, calma. As coisas não acontecem do dia para a noite, principalmente nessa geração que vem com muita ansiedade, né? Eu pego minha filha. A minha filha, ela assiste, tem 10 anos de idade, meu filho tem 7. Eles assistindo no YouTube, um vídeo de 5 minutos, eles não conseguem assistir, eles ficam passando para frente. O meu filho, que ama futebol, prefere ver o replay do futebol do que o jogo ao vivo, porque ele consegue passar para frente. Essa ansiedade faz com que as pessoas desistam no meio do caminho e as coisas não são rápidas. Você vai fazer a prospecção de um cliente, não é do dia para a noite que acontece. Enfim, eu tô misturando os assuntos aqui, falando de mim. Não, cara. Isso aí tem a ver com o negócio, meu amigo. Mas no final do dia, a Oyster ela veio muito para compartilhar o meu conhecimento, não apenas numa sala de reunião de como prospectar um cliente, mas também de um comportamento pessoal, né? Assim, muitas vezes eu vou conseguir me comportar melhor numa sala de reunião com o cliente se eu sei que eu preciso de calma para fazer aquele trabalho bem feito.
Eu não vou sair dali com a fórmula mágica. Tem um livro chamado Outliers. Nesse livro ele diz que você precisa de 10.000 horas para virar referência. Ah. Em tese, você trabalha 1.000 horas por ano, são 10 anos. Né? Ele até cita os Beatles. Os Beatles tocaram totalmente de forma desconhecida em um bar por 10 anos até se tornarem os Beatles. Então, o advogado, o médico, o assessor, o consultor, você não vai virar referência do dia para a noite. Talvez tenha um outlier, talvez exista ali o Messi, o Romário, né, o Ronaldo Fenômeno, pode existir. Então, com certeza existe o outlier, mas em tese, você precisa de resiliência. E aí, com essa minha metodologia, eu cheguei nesses números como assessor, como consultor. Eu liderei um time do Brasil que, na época, tinha 800 milhões de reais sob gestão. 1 ano e 10 meses depois, estávamos com 5,5 bi sob gestão, saiu de 8 milhões para 5,5 bi. Nesse momento que eu fui chamado para ser o head da operação da XP nos Estados Unidos, com sede em Miami, nós tínhamos 1 bi de dólar sob gestão. 4 anos depois, estávamos quase com 10 bi de dólares sob gestão. Esse crescimento, tanto da minha carteira, quanto do time do Brasil, quanto do time dos Estados Unidos, e, de novo, eu gosto de falar de números para poder trazer dados, tá? Mas é com muita humildade. Mas eu gosto de trazer esses números porque é exatamente o que eu acredito, que é você saber oferecer serviço e não vender produto. No final do dia, eu acho que esse é o diferencial. Tem um estudo de algumas universidades americanas que ele diz que os seres humanos, 80% das decisões humanas são emocionais e 20% racionais. Então, assim, e por que o ser humano tomou uma decisão emocional? É porque ele foi conquistado pela emoção. Ele tomou a decisão na emoção. Como, então, que eu faço com que o meu cliente tenha o sentimento da emoção poder positivamente fazer ele fazer uma decisão de trabalhar comigo? É um pouco da neurociência, um pouco de viés comportamental, um pouco de sistema sensorial. Enfim, eu vim estudando muito isso ao longo da minha carreira. E aí, quando eu olho em volta, as pessoas estão focadas no técnico, né? Estão muito focadas como é que o que é uma CDB, o que é uma debênture, um multimercado. E um outro assunto que, além do viés comportamental, além desse lado da neurociência, que eu sempre me interessei, eu também estudei muito a parte jurídica. Eu sempre estudei a parte de direito familiar, sucessório e tributário, porque eu via Por conta que... mesmo? Não, é mais ou menos por conta, né? Na verdade, eu cheguei a fazer um curso na GV, um dos módulos de uma pós da GV de 6 meses. Eu peguei, que era esses assuntos, mas eu confesso que não foi na sala de aula onde eu tive o meu maior conhecimento. O meu maior conhecimento foi em uma reunião com o advogado, ver que tinha uma oportunidade ali de organização tributária no imobiliário dele, objetivo de sucessão em vida, do patriarca para ele para patriarca, um divórcio, um dinheiro fora que ele queria organizar a estrutura, um processo trabalhista batendo na porta dele. Eu não tinha ideia qual era a resposta, mas eu sabia que ele tinha um problema aqui que não era investimentos, eu só falava de investimentos. Então, o que eu fazia? Eu chamava o escritório de tributário, um societário, um imobiliário, quem fosse para a conversa, e eu participava da conversa. Depois de 2, 3, 4, 5, 10 reuniões de assuntos parecidos, eu fui começando a ter um conhecimento, e sim, um conhecimento de até página 2, tá? Eu deixo com muita humildade isso claro. Porque da página 2 em diante eu chamava o especialista para ajudar o meu cliente. O que eu queria naquele momento não era ser advogado, era poder identificar uma oportunidade de ajudar o cliente em um assunto que ninguém fala, ele ganhar confiança em mim e delegar o patrimônio líquido para mim, que é o que eu entendi e faço bem feito. Você falou que a parte técnica, né, você tem que ir além disso, mas você tem a parte técnica muito bem estruturada, né? Sim, com certeza, com certeza. E aí tem toda uma parte de como que eu acredito, tanto técnica de investimento, quanto um pouquinho nessa parte jurídica. Mas não pretendo ser advogado no sentido Não, no sentido de, assim, eu tenho muita consciência que a lei muda, que oportunidades existem, que o mundo jurídico, diferente do meu, não é 1 mais 1 é igual a 2, você tem interpretações da lei, você tem leis que mudam de estado para estado, né? O ITCMD, né? Não leis, né? Mas impostos, por exemplo, o ITCMD, que muda de estado para estado, e eu não sei qual é o ITCMD em todos os estados, então, assim, eu preciso ter um advogado comigo naquele momento. Mas identificar que precisa ter um advogado era o meu objetivo.
E tudo isso, tanto assim, conhecimento técnico no investimentos, conseguir ir até a página 2 na parte jurídica, de falar de estruturas, ver oportunidade, quanto entender um pouco nessa parte da neurociência, do viés comportamental, do behavior, eu acho que sempre foi um diferencial meu. E aí, quando eu sou chamado em 2024 para ser o head do Private B2B da XP, o Private da XP na época eram clientes acima de 10 milhões de reais. Tá? E no mundo dos 18, 19 mil assessores da XP, tinha na época alguma coisa um pouco mais de 5, 6 mil pessoas, assessores com um cliente acima de 10 milhões. Isso eu tinha que falar com 6 mil pessoas, assim, 6 mil pessoas. Eu falei, cara, como é que eu falo com 6 mil pessoas? Foi nessa época que eu basicamente resolvi pegar todo esse meu conhecimento dos últimos 20 anos. Falei, eu vou tentar colocar isso em uma palestra de 1h30 e vou fazer palestras de 10 em 10, de 20 em 20, 30 em 30. Vou tentar falar com 5, 6 mil pessoas. E vou tentar levar um pouco mais do meu conhecimento, via essa capacitação de 1h30, fazer com que as pessoas atendam melhor os clientes deles, o cliente ali de 8, 9 milhões potencializar, virar private, virar 10 milhões, mais que era o meu gol. Em janeiro de 24, comecei a rodar o Brasil. Cheguei a falar com um pouco mais de 4 mil pessoas, ou 5 mil pessoas, não lembro exatamente o número. E as pessoas me ligavam, Rodolfo, eu falo com muita humildade aqui, tá, Gabriel? Eu nunca vi uma palestra tão boa, volta aqui. Eu falei, mas não tem volta aqui, é aquilo lá, não tem mais o que fazer. Não, o slide 1, 2, 3, pô, deriva nele, o slide 20, deriva um pouco dele. E eu comecei a fazer a palestra 2, a palestra 3, a palestra 4, comecei a me animar, falei, quer saber, vou escrever um livro, comecei a escrever um livro, foi o que você citou aqui na apresentação. E quando eu cheguei em dezembro de 24, eu comecei a receber umas mensagens, uns áudios, de pessoas que eu estava mentorando, de pessoas que eu palestrei pelas 2, 3 vezes, agradecendo o tanto que eu ajudei eles ao longo daquele ano. E umas mensagens que não era só uma ajuda técnica, era uma ajuda também no lado pessoal, que eu acabei ajudando ele na paternidade, na maternidade, eles como filhos, eles como cuidar da saúde para não ter burnout no trabalho. E esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, eu comecei a ver que eu, ingenuamente, eu levava para cada uma das pessoas que conversavam comigo. E aí, quando eu fui conversar com algumas pessoas que trabalharam comigo, né, que eram do meu time, falou, você sempre cuidou da minha vida pessoal para que eu fosse um profissional melhor. Eu falei, que interessante. Eu comecei a desenvolver esse lado e eu falei, quer saber? É isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero impactar positivamente as pessoas. Porque aí, para fechar minha história aqui, Gabriel, o caminho mais natural para mim seria eu abrir meu próprio family office, né? Assim como a Turim, a Carpa, a TNA e tantos outros bem-sucedidos, são excelentes profissionais com uma carteira própria de cliente. Fala, pô, agora eu vou abrir o meu family office, eu vou sair dessa instituição grande que eu trabalho aqui. Severiano Ribeiro saiu do Itaú, né? Foi para pro dele. E eu virei, eu falei, não, eu realmente quero impactar o próximo. E aí nasce a Oyster Academy, onde o meu objetivo foi pegar esses últimos 25 anos, criar uma metodologia de forma muito clara e levar esse conhecimento para o próximo. Eu vejo uma oportunidade grande, eu vejo um mercado de assessores e consultores crescendo muito no Brasil, ainda sim influenciados pelas instituições colocando metas claras, e eu acho que essas metas de curto prazo acabam atrapalhando a evolução e o conhecimento e o desenvolvimento dos assessores e consultores. Então, se eu posso entrar no jogo ajudando as instituições, ajudando os assessores, para que eu tenha uma qualificação melhor do todo, eu vi uma oportunidade e algo que me dá muita satisfação. E é isso que eu quero fazer. E aí nasce a Oyster com esse objetivo exatamente de, assim, eu quero ser a maior e melhor referência nessa área de capacitação de alta performance para assessores, consultores do Brasil. E eu não acredito na palavra assessor de investimento, por isso que eu falo assessor de patrimônio. Eu acho que a pessoa tem que olhar o patrimônio do cliente como um todo para cuidar dos investimentos com qualidade. Volta aqui para o assunto jurídico. Olhar o patrimônio como um todo e saber quantos imóveis você tem, qual o seu regime de casamento, você tem filho de primeiro, segundo casamento, você tem um processo trabalhista, você tem estrutura internacional. Quem é você para poder fazer aquela alocação financeira com qualidade? E só para terminar a minha história, eu, em dezembro
ano passado eu mentorei e esse ano eu estou terminando ainda, eu mentorei uma pessoa que era um frentista de posto de gasolina e entrou no mercado. História linda, da hora. história linda, linda, linda. Aí, obviamente, mentorei de graça. Quando eu pude ver a transformação que eu ajudei a fazer na vida dele, cara, várias pessoas têm a importância na vida dele, e ele é o principal, mas um pouquinho do que eu pude ajudar, eu vou pegar 100% da receita do livro, né, além da rentabilidade, criei um Instituto Oyster, onde eu vou usar essa receita para mentorar de graça pessoas que não têm condição de me pagar, querem entrar no mercado, querem fazer uma transição de carreira e poder ajudá-los a entrar no mercado. Então, essa é um pouquinho a história da Oyster, esse é um pouquinho do que eu construí até aqui, e eu vou repetir, assim, eu não vou medir esforços para ser a maior referência nessa parte de capacitação de alta performance com qualidade. Assim, eu realmente quero ajudar tanto as instituições, os escritórios, quanto os assessores a terem profissionais e serviços com maior qualidade. No final do dia, ajudar o cliente final também, né? Eu tô impactado, Rodolfo, assim. É muito bonita a sua história, o que você tem trazido, e, cara, isso se conecta diretamente ao tema aqui do episódio, que é atendimento ao cliente. Na verdade, é você estar ali junto com ele. Eu queria saber se no contexto da assessoria patrimonial, o atendimento ele envolve decisões sensíveis e de alto impacto. E eu queria saber o que esse tipo de experiência ensina sobre confiança e responsabilidade no relacionamento com o cliente. Você já falou um pouco disso na sua própria história, mas se puder aprofundar aí um pouco. É uma pergunta profunda, mas com certeza, cara, com certeza. Eu tenho a menor dúvida. No final do dia, o que eu acredito, vamos trazer números aqui, tá? Uhum. Tem vários estudos do S&P, a gente pode, nas minhas apresentações, eu levo alguns números, mas eu posso matematicamente te provar que ao longo dos anos, ao longo de 10 anos, de 20 anos, são poucos dias de alta que justificam aquela rentabilidade interessante, tá? Eu não acho que eu e ninguém tem a capacidade de prever o futuro e acertar esses dias com regularidade, né? É claro que você pode, por várias análises econômicas e políticas e micro, você acreditar que o mercado vai subir amanhã, você botar uma posição e subir. Ok, você acertou, mas você acertar isso de forma recorrente ao longo de 10, 15, 20 anos, eu acho que é muito difícil. Uhum. Então, eu acredito muito no buy and hold. Eu acredito muito em você montar uma posição que tem a ver com o seu perfil e carregar aquela posição ao longo dos anos, e que você naturalmente vai pegar os dias bons, vai também pegar os dias ruins, mas os dias bons predominam aos dias ruins, e você naturalmente vai ter uma rentabilidade interessante ao longo do tempo. Um dado que eu acredito no asset allocation bem feito, em carregar aquela posição, né, o asset allocation é escolher quanto que eu vou ter em bolsa, quanto que eu vou ter em multimercado, quanto que eu vou ter em renda fixa, quanto que eu vou ter de liquidez, de acordo com o seu perfil. Então, você gasta um tempo entendendo o perfil do cliente para carregar. Dado que eu acredito nisso, eu volto para a sua pergunta. Uhum. Como que você faz para que o cliente abra 100% do patrimônio dele para você e você possa fazer um asset allocation correto? Senão você vai errar, ganhando a confiança do cliente. Se aquela pessoa sentada numa sala de reunião do outro lado da mesa não tem a sua confiança, ele não vai falar o regime de casamento dele, a doença que ele tem, os medos, as aflições, as angústias, abrir 100% do patrimônio que ele tem em todas as instituições, o cara não vai abrir. Ele só abre isso quando ele tem confiança, né? Quando você quando você escolhe um médico, você talvez converse com 1, 2, 3 médicos antes de fazer uma cirurgia, antes de escolher o pediatra do seu filho, e aí, finalmente, quando você escolhe, você tem a confiança naquela pessoa, que você abre 100% do seu patrimônio. Então, você precisa primeiro ganhar a confiança do interlocutor, que é o cliente. E no nosso mundo aqui de investimentos, eu acredito que o mundo jurídico também, você ganha a confiança oferecendo serviço. Mas antes do serviço, você ganha a confiança querendo uma conexão. E uma das formas de você criar conexão é escutar e se apresentar de forma legítima. Então, você literalmente, você chegar para o seu cliente ali, cliente, quem é você? Você tem filhos, você é casado,
Às vezes o cliente é monossilábico. O ser humano é vaidoso e gosta de falar de si, né? Como que eu atingi esse patrimônio, como que eu vim, olha a minha fábrica, quantos empregados, quantos funcionários eu tenho aqui, quantas famílias eu ajudo, quanto que eu tive de patrimônio. Em geral, o ser humano é vaidoso, mas tem muitos que são monossilábicos. E aí tem um pouco da preparação, as pessoas não se preparam para estar numa sala de reunião. É só mais um cliente, né? Você está lá advogando num escritório grande de advocacia, você é um assessor no escritório grande no mercado financeiro, fala, pô, é só mais um cliente que eu vou atender. Não, não é mais um cliente, é o cliente. É o cliente que tem que se preparar. Você usar a inteligência artificial, Instagram, LinkedIn, para entender. Esse cliente anda de bicicleta, tem filhos, tem netos, o que ele faz? Então, para o cliente monossilábico, voltando aqui para o raciocínio, você vira para ele e fala assim, poxa, hoje de manhã levei meu filho na escola, tal. Você tem filhos? Você já sabe que ele tem filhos. E deixa ele falar dele. Naturalmente, vai criando uma conexão, pô, filhos da mesma idade, o mesmo esporte, mesma viagens, a mesma filosofia de vida. E você pega alguns ganchos que cria essa conexão e você cria uma conexão com o seu cliente. A partir desse momento, você está criando um elo de confiança. A partir do momento que o cliente se sente confiável, está confiante e tem confiança em você, ele começa a abrir mais do patrimônio dele. Quando ele fala do patrimônio dele, você tem as informações para, de fato, montar uma alocação sob medida e o que eu acredito que é o funcional e o correto na longevidade do relacionamento. Mas respondendo, tudo começa com ganhar a confiança. Muitas estratégias aqui que eu acredito. Posso pegar um gancho aqui rápido? Por favor. De uma outra coisa, tem um livro que eu li chamado Hospitalidade Irracional. Ah, é bom. Já leu esse livro? É um livro sobre... Eu não li, mas eu tenho ele aqui. É um livro sobre o Eleven Madison Park, é um restaurante em Nova York, em que ele foca tanto ou mais no serviço do que na qualidade da comida. Ele já ganhou alguns prêmios de melhor restaurante do mundo. E tem alguns episódios, assim, de como que ele mostra focado no serviço para ganhar a confiança do cliente, e o cliente está voltando lá e falar bem daquele restaurante para o outro. Tem vários exemplos que a gente poderia citar aqui. Mas esse é um exemplo. O que ganha o cliente não é a rentabilidade. O que ganha o cliente não é o advogado que sabe falar a lei de cor numa reunião. O que ganha o cliente é exatamente você conquistar a confiança do cliente, e você conquista a confiança do cliente oferecendo serviço, seja no restaurante, seja no mundo jurídico, seja no mundo de investimentos. Rodolfo, eu queria saber, na sua visão, você contou muito sobre o seu propósito, de como você consegue atingir a confiança do cliente, e eu queria saber, na sua visão, o que é servir com propósito no atendimento? Literalmente, você atender o cliente sob medida. Vamos lá, eu tenho no meu mundo servir com propósito, a Oyster ao assessor, que é genuinamente o objetivo de fazer com que ele seja um profissional melhor, mostrar a ele que ele não precisa ter pressa de fazer uma captação, porque através da ética você ganha confiança, e com a confiança você sim vai ganhar 100% do patrimônio daquele cliente, que ele vai deixar com você, vai ser você o banqueiro número 1, e vai indicar novos amigos. Então, tem o lado de servir com propósito, como Oyster, que é isso que eu comentei, e o assessor é a mesma coisa. Servir com propósito é o seguinte, porque você usar a ética no final do dia, você levar para o cliente final o que faz sentido para ele. E para você saber o que faz sentido para ele, você tem que estar muito aberto a fazer aquela captação com calma, sem pressa, sem a meta que está aqui em cima de você para o final para final do semestre, do trimestre, um produto específico. Você realmente ter a ética de oferecer a ele o que faz sentido. Você só tem como oferecer a ele o que faz sentido, além da ética, sabendo quem é o cliente e o que ele quer. Isso é, dar ouvidos, escutar, criar conexão. Então, um pouco mais do mesmo que a gente tem conversado. Ética com conhecimento técnico, não ter pressa, fazer para o cliente o que é bom para ele, não o que é bom para o seu bônus no final do ano. Isso, para mim, é servir com propósito. Sensacional. Rodolfo, eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Law, por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem um contato para deixar o pessoal que quiser conversar com você, o espaço é seu. Claro, super obrigado. Primeiro, quem tiver interesse em fazer uma mentoria da Oyster, o contato é contato@oysterbr.com. Então, Oyster é OYSTERBR.com. contato@oysterbr.com. Tem o nosso Instagram, Academy_Oyster,
o meu LinkedIn pessoal, Rodolfo Cepas Bastos, e tem o meu telefone também, eu não tenho problema nenhum em falar, 021 99223 9941. Mas no site da Oyster, oysterbr.com, você também tem ali um pouco de cada um dos nossos produtos e o contato embaixo para poder falar, mandar um e-mail para a gente. Eu agora, em abril, estou lançando um novo produto, uma nova mentoria um pouco mais dinâmica, um pouco bem mais barata, que tem entre online e ao vivo. E em julho estaremos lançando um novo produto também. Todos com vagas limitadas, tá? A gente não faz uma coisa generalizada, então quem tiver interesse é só me mandar uma mensagem e a gente vai fazer uma live para apresentar um pouco o produto. São 40 vagas em cada lançamento que a gente faz. Quem tiver interesse vai ser uma honra, um prazer. E, obviamente, para mim, é uma gratidão muito grande. Sensacional. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, @BDNLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bedini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BDNLaw, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BDNLaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. PKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.